rotina, eu vou começar trazendo para você essa questão da rotina, que a rotina sim liberta. Muitas vezes a gente pensa que aprisiona, mas pelo contrário, quando a gente tem uma rotina bem definida, a gente tem tempo para tudo. E essa questão da organização do tempo, dessa previsibilidade, é importantíssima para o ser humano. Previsibilidade do que vai acontecer agora e daqui a pouco, e depois. E aí uma das coisas que a gente viu na pandemia, especialmente ano passado, quando a pandemia começou, e parece uma coisa tão interminável, né? Ano passado, quando a pandemia começou, opa, e a pandemia continua. A gente viu, assim, muitas famílias sofrerem, especialmente por conta dos estudos do filho, dos filhos, porque virou uma maçaroca, né? Uma bola de neve. Meu Deus, e agora? Criança ia para a escola, voltava da escola, até aí tinha essa rotina bem definida, assim, acordava a tal horário, colocava o uniforme, saía para ir para o colégio, voltava do colégio. Então a parte escolar só da escola em si estava beleza, estava ok, tinha rotina. Mas depois do colégio, essa criança chegava em casa, o filho, a filha, não tinha rotina. E estava tudo indo bem, estava tudo indo assim, né? Tudo resolvido, entre aspas. Essa criança estudava para a prova na véspera da prova, fazia a tarefa de casa quando queria fazer a tarefa de casa, ou quando a professora passava, ou quando já estava em cima da hora para entregar esse trabalho, enfim. E com a pandemia, isso mudou drasticamente. O que aconteceu? A única rotina até então que existia, que era de ir para o colégio e voltar do colégio, se perdeu. Com essa questão ter sumido ali, com essa coisa de ter se diluído no dia a dia, porque não existia mais horário para colocar o uniforme, horário para sair para o colégio, horário de voltar do colégio, isso não existia. Tudo ficou muito fluido, né? Tudo ficou embolado naquela coisa da casa. Nossa, e agora é o horário de assistir a aula virtual, mas meu filho ainda está de pijama, ele acordou agora há pouco, porque não tinha van escolar esperando, ou não era horário de pegar o ônibus, ou o carro não estava saindo da garagem para ir para a escola, e isso já começou a embolar o meio de campo. Porém, muita mãe, muita família acha ou achava que o problema crucial da falta de rotina estava na questão da pandemia, e a pandemia chegou e complicou tudo, quando na verdade a questão principal é que a pandemia só trouxe à tona o que já existia. Então essa questão já existia em casa. E o ponto principal morava onde? Na falta de rotina. Essa criança não tinha rotina, a não ser naquele espacinho de ir para o colégio, voltar do colégio, ir para o colégio, voltar do colégio, ir e voltar, ponto. E quando ela chegava do colégio, ela não tinha o costume de estudar, ela não tinha o costume de fazer as tarefas de casa, ela não tinha o costume de seguir, de ter uma repetição do que fazer, de atividades práticas nesse cotidiano que configurassem isso uma rotina. E aí tem aquela frase que diz, né? Como é que é? Quando a maré baixa, a gente consegue ver quem estava nadando nu, não é verdade? Eu vou trazer essa analogia para a realidade aí da pandemia. No fundo, a pandemia é como se fosse uma maré que tivesse baixado, e com essa maré mais baixa, o que aconteceu? A gente conseguiu perceber quem estava nadando nu, quem não tinha uma rotina, quem não tinha um dia a dia planejado, quem não contava com essa estruturação aí organizacional, né, da família, de horário para isso, horário para aquilo, de ter uma frequência de fazer as coisas, e as coisas, no geral da família, realmente se complicaram. Por quê? Porque a família... tem uma parte dessa família que sim conta com a rotina escolar, né? A criança faz parte dessa família. Então, a rotina da criança está completamente interligada à rotina da família. E aí essa criança, sem horário para fazer tarefa, sem horário para assistir aula, sem horário para isso, sem horário para aquilo, parece que embolou tudo. Mas a culpa não está na criança, a culpa não está na pandemia, apesar sim de ter acentuado muita coisa, só acentuou o que já existia, que possivelmente era uma falta de rotina, que é crucial, que é essencial para qualquer ser humano, especialmente para a criança. Por que a criança, por exemplo, fica repetidas vezes assistindo o mesmo desenho? Já viram isso? Já perceberam aí em casa? O filho, a filha, coloca play num desenho animado que gostou, num filme, e parece que aí quer ver e rever só aquele desenho, e ver e rever muitas vezes só aquilo.
E a gente não entende, né? Mas como assim? Por que tá repetindo de novo? O mesmo desenho, já sabe de cor o negócio que vai acontecer na próxima cena, o que vai acontecer depois, porque a criança precisa dessa repetição para aprender. É justamente assim que funciona. Tudo bem, Lali? Tudo bem, Márcia? Josi? Tô esperando a Babi. Enquanto a Babi não aparece por aqui, eu tô conversando um pouquinho com vocês sobre essa questão da rotina. Então veja, o cérebro, de modo geral, já trabalha dessa forma para absorver um conteúdo, para entender, para aprender, e o cérebro da criança mais ainda. É na base da repetição que as coisas acontecem. A aprendizagem só existe pela repetição. E a rotina o que é? Uma repetição. Repetição do que a gente faz hoje, do que a gente faz amanhã, do que a gente faz depois. A criança precisa disso para aprender. Então, por isso que eu falo, né? O hábito de estudos não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer uma vez você pedindo. Tem um estudante meu, inclusive, que eu atendo, que a gente começou agora a elaborar um quadro de rotina, não só relacionado às coisas que ele tem para fazer da escola, as atividades que ele tem da escola, mas um quadro de rotina para o dia a dia geral dele, né? Esse é o quadro de rotina ideal, que comporte ali nesse quadro também a parte de lazer, a parte de brincar, não só a parte de obrigação. Uma rotina tem que contemplar tudo, né? Então, o momento que a criança vai relaxar, se ela vai brincar, o que ela vai fazer, pode deixar livre como lazer, diversão, brincar, jogar, seja o que for. Mas isso precisa aparecer no quadro de rotina também. Enfim, e eu comecei a elaborar junto com ele, com esse meu estudante. E aí a mãe dele falou, ai, que legal, beleza, a gente montou o quadrinho de rotina para ele, eu junto com ele, né? Então eu sempre reforço isso, não adianta a gente impor para a criança o que ela tem que fazer agora e daqui a pouco, depois. A gente conversa. Tem coisas sim que são obrigações e que não tem como a gente mudar, não tem como a gente mexer, obviamente que não, né? Mas mesmo assim precisa ser conversado, explicado, ó, você entra no colégio tal horário, você sai tal horário, conversa, enfim. E aí essa mãe me questionou, nossa, que bom, agora tá com esse quadrinho de rotina feito, agora eu sei que eu não vou mais me incomodar. Que ele sabe que quando ele olhar ali é o horário de começar a fazer a tarefa de casa e ele tem que começar a fazer. Perfeito, sim, é o que vai acontecer, mas não se esqueça, isso não vai acontecer na primeira vez que a criança bater o olho no quadro de rotina, vai sair fazendo o que tem que fazer conforme diz ali. Não, é na base da repetição. Ela vai experimentar hoje, vai ser difícil, até porque ela ainda não começou, está colocando em prática agora, vai repetir isso amanhã, talvez não goste, ter que seguir horário, ter que seguir as coisinhas para fazer, no terceiro dia, até ela ir acostumando com a ideia. E de tanto a gente se acostumar, de tanto fazer alguma coisa, isso vira um hábito. Funciona para nós e funciona para a criança. Então, o que quer que seja que precise virar um hábito, por exemplo, na tua vida e na vida do teu filho, seja estudar ou seja qualquer outra coisa, a primeira coisa que tem que acontecer é repetir tudo isso. E como é que a gente sabe que precisa repetir? Colocando na rotina. Ah, mas o que é uma rotina? Você pode expor isso assim numa folha de papel, separar, né, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, separar em horários, fatiar de 30 em 30 minutos ou de hora em hora, para você escrever. Inclusive hoje, para você ver como é que está a tua rotina, como é que está a organização do tempo aí na sua casa, né? Porque às vezes a gente fala que o filho não tem rotina, o filho não tem responsabilidade, o filho não faz a tarefa na hora que devia fazer a tarefa, mas no fundo tudo é uma consequência de uma casa que está desorganizada. Não tem essa organização do tempo na família. E aí, se não tem na família, a criança faz parte dessa família, a vida escolar é um pedacinho dessa rotina da família, tudo vai ser bagunçado mesmo. Então a gente precisa expor dessa forma para a criança, explicar e repetir, para isso de fato se transformar em um hábito que está dentro da nossa rotina. O nosso cérebro é como se fosse assim, e aí tem os pontos positivos e negativos, né? De um cérebro mais maduro, adulto, e de um cérebro que ainda está se moldando com muito mais facilidade, que é o cérebro da criança. É como se fossem várias estradinhas, né? Tem os neurônios, que são as nossas células cerebrais, e uma célula se comunica com a outra célula por meio das sinapses. A comunicação dessas células se chama sinapse. Inclusive, esses dias coloquei um post aqui com uma curiosidade super legal. Há mais sinapses no nosso cérebro do que há estrelas na galáxia. Para vocês terem ideia do tanto que o nosso cérebro
tá interligado e conectado e se comunicando entre as células o tempo todo, né? Olha o trabalho tremendo que acontece aqui dentro o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Essas estradinhas se conectando, se ligando, essas sinapses, né? Se falando ali célula por célula, enfim. A questão é, quando a gente faz uma determinada coisa repetidas vezes, ou seja, uma coisa que está na rotina, então eu como chocolate, como um quadradinho de chocolate todo dia depois do almoço. Eu comi hoje, e aí eu vou comer amanhã. E eu vou comer depois da manhã, e depois, e todos os dias eu estou fazendo isso. Uma mesma ação qualquer, né? Isso vale para criança, vale para nós, vale para qualquer atitude que a gente tenha e que a gente repita. O que eu estou fazendo? Eu estou falando para o meu cérebro. Opa, essa estradinha aqui, né? Essa sinapse entre esses neurônios é uma coisa importante para Marcela, é algo relevante. Por quê? Porque ela faz sempre. Ela está repetindo isso. Então, essa estradinha, essa comunicação, eu preciso reforçar. Eu preciso deixar bem marcada no cérebro. Para o negócio estar tão marcado, que se torna automático. Como é automático para nós acordar e já escovar os dentes, como é automático saber que precisa tomar banho todo dia, a gente não fica pensando nisso, já é uma coisa automática. A gente não escova os dentes só quando tem sol ou só no dia de chuva, a gente escova os dentes todos os dias, porque essa estradinha no nosso cérebro já está muito marcada, já está muito destacada, já está comprovada, né, que funciona. Se é um hábito bom ou hábito ruim, é uma outra situação. Para o nosso cérebro isso funciona. Opa, é uma comunicação ali que precisa existir, porque está muito claro na minha cabeça, no meu cérebro, que isso está acontecendo sempre. E é assim que a gente consegue implantar um novo hábito, ou retirar um hábito da nossa vida também. Por que eu falo tudo isso? Porque quando a gente pensa em rotina, acima de tudo a gente precisa pensar em cuidar com o que a gente quer colocar na rotina, tanto nossa quanto da nossa criança. Então sim, uma criança com rotina faz uma bela diferença. É muito diferente você ter um filho que tenha uma rotina, que tenha essas estradinhas já muito fortes no cérebro, a ponto de algumas ações, algumas atitudes, algumas atividades já serem automáticas porque já se transformaram num hábito, do que aquela criança que está sem rotina e cada dia ela faz uma coisa. Então, cada dia o cérebro dela faz uma conexão diferente, né? E tem bom ou ruim, tudo é válido, porém, se a gente segue uma rotina, as coisas saem conforme planejado, com espaço, obviamente, para imprevisibilidades, porque a vida também é cheia de imprevistos, né? A pandemia está aí para nos mostrar isso. Mas a gente consegue deixar tudo mais produtivo, ter tempo para tudo, porque a gente não gasta aquela energia cerebral, que é para isso que funciona, né? Essa estradinha forte, é assim que funciona um hábito, a gente não gasta aquela energia para começar a pensar no que fazer, ou começar a fazer uma outra coisa depois, não, a gente já sabe. A criança saiu da escola, ela vai ter o tempo dela ali de tanto tempo para brincar, acabou 30 minutinhos de brincadeira, ela sabe que ela tem um momento para estudar, para fazer a tarefa de casa. No primeiro dia, lembrem vocês que o cérebro ainda está apontando, né, vários caminhos, opa, esse é um novo aqui para desbravar, ainda não é uma estrada muito forte, não é uma estrada profunda, marcada, destacada no cérebro, então é mais difícil. Façam a comparação com estradas da vida real mesmo. A gente passar pelo meio de uma floresta cheia de árvore, que não tem nenhuma trilha ali no meio, é muito mais difícil do que a gente passar por uma via asfaltada, que já está ali livre, é só a gente caminhar por cima dela. Então, a partir do momento que a gente coloca uma rotina, até essa estrada se transformar, sair daí da questão da floresta, né, para a gente desbravar uma clareira com facão, com seja o que for, e chegar nessa estrada, nessa autopista que a gente quer que chegue, vai levar um tempo. Da mesma forma que leva um tempo na vida real, né, saindo do nosso cérebro. Para você passar um caminho no meio de uma floresta, até esse caminho ser tão forte que de repente ele virou uma estrada. Porque as pessoas passavam muito ali, porque era um caminho recorrente, porque era um caminho que ligava uma coisa a outra coisa, que era legal, que era importante, e aí alguém viu tamanha importância daquilo, que começou a colocar saibro no começo, a tirar as árvores do lado, a colocar qualquer outra coisa, até virar asfalto e virar uma estrada real. E muitas estradas começaram assim mesmo, né?
Nisa, obrigada, tô lendo você aqui, aprendo tanto com a Marcela, dicas maravilhosas, que bom. Marcela, hoje temos rotina bem definida, inclusive meu filho dorme às 20 horas depois das tuas dicas. Ai, Nisa, que lindo saber disso. Puxa, eu fico muito feliz, viu? Vou até fazer um print aqui depois, que eu adoro saber quando o que eu falo vocês conseguem colocar em prática para daí sim colher os resultados disso, né? Eu sempre digo, metade é o que eu tô falando, mas a outra metade, a metade principal é vocês colocarem em prática, de fato, senão não tem como, né? Posso falar, explicar como é que faz um quadro de rotina, falar tudo aqui, mas se a gente não sai daqui e não experimenta e não coloca em prática, não vai ter resultado diferente, né? Não tem como. Gente, eu chamei aqui a Babi Lucila, mandei de novo um direct para ela. Eu não sei se houve alguma coisa que eu acho que ela não visualizou ainda e não entrou na nossa live, né? Enfim, eu vou continuar falando com vocês sobre rotina, depois eu até pergunto para ela se tá tudo bem, se tá tudo certo, né? E se vocês puderem, então, até ir colocando as questões de vocês, falando como que tá na casa de vocês, se vocês têm alguma dúvida, qual que é a maior dificuldade hoje. Hoje uma mãe colocou aqui na caixinha de pergunta dos stories para mim, né, sobre esse tema. Ah, ok, Marcela, mas como é que eu faço? Ela falou algo assim, como é que eu faço para o meu filho seguir a rotina que eu coloquei para ele? Algo nesse sentido, como eu faço para o meu filho seguir a rotina que eu coloquei para ele? E aí eu não respondi na hora porque, né, a intenção é a gente bater esse papo aqui na live para daí eu responder vocês também. O principal ponto dessa colocação dela, e talvez aí o principal motivo desse filho hoje não conseguir seguir uma rotina, é justamente a forma como ela colocou para nós, né? Como eu faço para ele seguir a rotina que eu coloquei para ele, ou que eu montei para ele, alguma coisa assim. Como mesmo eu sendo mãe, eu não tenho o direito de fechar uma agenda para o filho, para a criança, sem falar com ele, sem conversar, sem fazer ele entender o que significa, sem ele estar de acordo com aquilo que está sendo colocado, mesmo sim que tenha coisas que a gente não consiga flexibilizar, que tenha coisas que a gente não consiga mexer, que tenha obrigações com o horário, como a escola, por exemplo. Mesmo assim, isso não pode ser imposto simplesmente, né, de cima para baixo. A gente não gosta que façam isso com a gente, não é verdade? Se a gente trabalha em algum lugar e tem um chefe, e esse chefe simplesmente coloca as coisas e joga em cima da gente, e não dá pra gente respirar, pra gente falar, pra gente colocar a nossa opinião, e a gente simplesmente tem que seguir aquilo, normalmente é um trabalho que a gente não gosta tanto, ou a gente vai reclamar desse chefe, porque é chato, porque é uma coisa imposta, né? E veja, isso não significa que você não deve ter autoridade de mãe, de pai, de educador. Não, de forma alguma. Sempre peço para vocês tentarem filtrar aí, né? Eu conto com esse filtro de vocês, para vocês entenderem o que eu estou colocando. Vocês sim, né? Uma mãe, um pai é sim autoridade na vida do filho, mas não é porque é autoridade que precisa ser impositivo, que precisa ser autoritário. São palavras parecidas, mas com significados completamente diferentes. Ser autoridade não quer dizer ser autoritário, ser mandão, não deixar a criança questionar, dialogar, conversar e escolher. Escolher. Esse menino que eu estou fazendo quadro de rotina com ele, aí a gente foi ajustar o momento de fazer a tarefa de casa. O momento de acordar, ele colocou que ele vai acordar às 9 da manhã, aí das 9 às 10 ele tem um momentinho dele, para ir até o banheiro, para tomar café da manhã, para assistir um pouquinho do que ele gosta de assistir, fechou 1 hora. Depois dessa 1 hora, ele começa a fazer a tarefa de casa, toda manhã, das 10 às 11. Mas eu não impus isso para ele, eu fui perguntando, que horas você vai dormir? Ai, meia-noite, 1 da manhã. A que horas você acorda? Acordo 10. Você acha que 10 horas é um bom horário? E ele tem 9 anos. Acho que é meio tarde, né? Falei, pois é, que horas você acha que seria um bom horário? Aí eu falei, 8 da manhã? Ele falou, nossa, 8 da manhã é muito cedo, eu não vou conseguir. Falei, sabe que eu também acho que 8 da manhã para você vai ser cedo. O que você acha que seria um bom horário se 10 é muito tarde e 8 é muito cedo? É óbvio que ele chegou nas 9, né? 9 horas. Falei, legal, então você acha que 9 horas é um bom horário da gente combinar para você acordar todo dia?
Pode ser menos sábado e domingo, né? Eu falei, menos sábado e domingo. Daí ele explicou, né? Porque papai tá em casa, enfim. Beleza, então 9 horas. Aí a gente fechou essa 1 hora para ele ter o momentinho dele do despertar e aí depois começar a fazer a tarefa de casa. Mas ele escolheu junto comigo. Não fui eu impondo, não é a mãe dele impondo também, né? E muitas vezes eu vejo que a gente simplesmente coloca para a criança e não deixa ela se manifestar. Ah, não, como que você vai acordar 9 horas? Você tem que acordar 8 horas. Ele estuda tarde. Você tem que acordar 8 horas, eu acordo tal horário, eu não sei o que. Não, vamos respeitar o ritmo da criança. E que horário ela produz mais? Isso é super importante também para a hora da gente fechar essa rotina com ela, né? Não adianta eu colocar para uma criança que não tem produtividade no final do dia, à noite, o horário da lição de casa. Isso não vai funcionar. Eu preciso respeitar o ritmo dela, respeitar quem ela é, para daí sim a gente começar a fechar tudo isso. Senão não tem como, senão eu estou simplesmente passando por cima. E aí quantas famílias a gente vê que tem filhos com agenda por aqui lotada, cheia de coisa, e a criança não tem tempo de brincar, não tem tempo de ser criança. Esses dias fiz um post aqui no Instagram, vale a pena vocês verem, até se vocês não viram. Vou compartilhar nos meus stories depois, para quem não viu, né? Coloquei lá a aula de judô, de balé, natação, futebol, dei alguns exemplos. São aulas importantes? E respondi, sim, sem dúvida, são aulas, sim, importantes. Mas, mais importante do que a gente simplesmente fechar a agenda da criança com tanta carga assim, é a gente respeitar quem ela é. É a gente considerar ela acima de tudo, é a gente dar espaço para ela ser criança, dar espaço para ela brincar, dar espaço para ela ter o momento de lazer dela, sabe? Tudo isso. Ai, Nisa, que linda, que amor, quero professora dessa para o meu filho. A criança é um indivíduo como qualquer outra pessoa. E chegou agora que eu vi aqui, vou dar um oizinho. Tava falando do filho de uma mamãe que acabou de entrar, eu elaborando o quadro de rotina. Mas vou até repetir, fiz isso essa semana, a gente começou a colocar no papel esse quadro de rotina e repito, não é da noite pro dia, não dá pra gente transformar água em vinho assim do nada, né? Não é assim que vai funcionar. Vai levar um tempo até essa criança se adaptar, se acostumar com a ideia de que vai olhar na parede e tá ali o quadrinho de rotina que ela ajudou a fazer, tá ali na frente o horário de acordar às 9 horas que ela escolheu acordar, que não foi imposto para ela, você tem que acordar às 8 e acabou. O horário de começar a fazer as tarefas que ela também participou e ela também decidiu. Até esse caminho do cérebro se fortalecer e o cérebro começar a entender, 9 horas é o horário que eu acordo. Primeiro dia vai ser chato, segundo dia vai ser ruim, terceiro dia pode ser péssimo, como para nós é também, não é verdade? Eu comecei a andar, agora cedo, bem cedo. Para mim, bem cedo, né? Para eu sair da cama e já estar andando, para mim é bem cedo. Era o horário que eu consegui encaixar na minha rotina. Falei, puxa, eu tô deixando a desejar na parte da atividade física e eu preciso colocar isso dentro da minha rotina de novo. Ano passado estava bonitinho, esse ano eu deixei desandar. Coloquei de manhã cedo para mim. Primeiro dia, ai, não acredito, tô com sono ainda, esse negócio aqui já tocou o despertador, mas eu tenho que ir. Fui, falei, vou. O meu cérebro funciona assim, eu mando uma mensagem para ele, falo, vai. Para não pensar, falou, vai, vou, só levantei, não tô nem vendo o que eu tô fazendo, já tô de pé, beleza, vou, fui. Hoje foi segundo dia, já foi um pouco menos pior, amanhã eu sei que vai ser um pouco mais leve e assim vai. Porque se a gente quer implantar um novo hábito ou até mesmo retirar, a gente precisa saber que vai passar por essa floresta ser desmatada ainda. Vai passar por essa coisa que ainda não tem nenhuma clareira, que não é assim. Não é uma estrada já pronta, o cérebro não está acostumado com essa questão, até isso se fortalecer. Eu fui ontem, eu fui hoje, eu vou amanhã, eu vou depois. Opa, a estradinha se fortaleceu no cérebro. A atividade que foi incluída todos os dias, que virou rotina, se transforma num hábito, que é o que a gente mais quer. Para a vida estudantil do filho da filha, não é verdade? Que estudar, que fazer tarefa de casa se torne tão automático que já seja um hábito, que não precise você como mãe ficar mandando, ficar se desgastando, falando que já deu horário, falando que porque que ainda não fez a tarefa, cadê você, blá, blá, que eu sei que estressa, eu sei que desgasta, eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, eu acompanho vocês, né? De perto, aqui em Curitiba também, presencialmente, muitas mães, e eu sei, e concordo, mas é um processo, e nesse processo tem essa parte difícil inicial, não tem milagre para a gente fugir disso, precisa vencer essa barreira, ter essa força de vontade, e aí sendo criança vale a pena pensar em estímulos, né?
pequenininhos e legais, para quê? Para incentivar a criança a conseguir cumprir com aquilo. Renata colocou, ó, todo um processo. A Valentina gosta do quadro da semana, visualizar, facilita, super legal. Viu, Paula? Isso vale também, de repente, para o Benjamin. A gente deixar aquele quadro de rotina que comecei a fazer com ele muito atrativo. E aí pode ser um momento de vocês, pegar um tempinho no final de semana para deixar passar limpo esse quadrinho para um cartaz, para uma coisa legal, que seja visual para a criança, que seja lúdica, né? Sei que tem crianças, como até é o caso aqui, que não gostam muito de coisinhas né, bichinho, fofinho. Aí depende de cada um. A criança é um indivíduo, como a gente é, então a gente tem que respeitar até nisso. Ó, para Valentina funciona um quadro da semana para ela visualizar, super legal. Então a gente vai achando essas coisinhas para quê? Para driblar esse momento inicial. O momento mais difícil é o começo, para tudo na vida. Já tentaram começar a fazer dieta? Ou ir para academia? Não é difícil se manter nisso? Não é difícil começar? De repente tem um deslize, caiu no bombom, caiu no chocolate, estava começando a dieta, como assim? Começa tudo de novo? Para a criança vai ser a mesma coisa. Especialmente em se tratando de escola, né? Quando a gente fala na parte escolar, na maioria das vezes a criança não é fã de estudo, não é fã da escola, acha chato, mas a gente pode e deve cada vez mais tentar deixar o processo de estudos como um todo menos chato, mais agradável. Da mesma forma a rotina. Então, a rotina começa por conversar com a criança. E é fato, gente, faz uma belíssima diferença. Eu atendo crianças que já têm rotina e crianças que ainda não têm. Faz uma belíssima diferença a criança seguir uma rotina, saber o que vai acontecer agora e depois. Mas insisto, não adianta a gente querer mexer na rotina só da criança sem olhar o contexto familiar. Não tem como eu pedir para a criança acordar mais cedo para conseguir fazer a tarefa de casa se ela está indo dormir 1 da manhã e ela só vai dormir 1 da manhã porque a casa está com luz ligada, barulho, TV, conversa, ela não vai conseguir dormir. Ela segue o ritmo da casa. E para dormir bem, o corpo precisa também desse momento tranquilo, sem luz branca, sem tela, sem barulho, para ser um sono reparador, para estar bem no dia seguinte, para ter mais foco no estudo, para ter mais concentração. Vejam como tudo é completamente interligado, né? Porque o centro é o indivíduo, tá aqui. Então a gente não tem como crucificar, por exemplo, só a questão do estudo, falar que a criança está indo mal porque ela não tem foco, ela não tem atenção, ela dispersa, mas vamos enxergar esse todo. O que essa criança faz de manhã até a noite? Como que está o sono dela? Como que está a alimentação? Como que está a atividade física? Como que está o ritmo da casa para conseguir colocar essa criança para dormir mais cedo e aí acordar mais cedo? Precisa fazer esse detox todo aí na casa, né? Ajustar todos esses pontinhos para daí sim a gente chegar nessa parte que é uma consequência, como por exemplo, foco no estudo. Falo disso porque eu sei também, acompanhando vocês, que esse tem sido uma questão difícil aí, especialmente nos últimos tempos, né? Puxa, como é que ele faz para ter foco? Como é que ele faz para dispersar menos, para ter mais atenção? Mas lembrem, a criança é um outro ser humano, é um outro indivíduo e a gente está num momento muito difícil. Um momento que está gerando sim mais ansiedade, mais angústia, mais casos de depressão. Então tem coisas que a gente pode e deve flexibilizar. E é o que eu faço muito nas sessões de estudo, também com os pacientes, né? Colocar o ser humano em primeiro lugar. Não o conteúdo da escola, que também sim é muito importante, mas sim a questão do ser humano, né? Pessoal, falei a live toda. Eu acho realmente que a convidada de hoje teve alguma situação, depois eu falo com ela para ver se está tudo bem. Vi que vocês interagiram aqui. Paula, a gente vai se falar também, viu? Vou te mandar depois também uma mensagem para saber como é que estão as coisas por aí. Que a gente começou a construir esse quadro de rotinas ontem. Hoje é quinta? Ontem, sim, então é muito, muito cedo, né? Muito recente. Hoje foi o primeiro dia que o Benjamin, que é esse menino que eu tô falando, que é o filho da Paula, amiga super querida, começou então a colocar em prática o que a gente começou a elaborar juntos. Vamos descobrir como é que tá. O primeiro dia sempre é o mais difícil, mas vai aos pouquinhos até a gente fortalecer justamente essa estrada do cérebro, que é o nosso principal objetivo, sabe?
Me falem se vocês têm alguma dúvida específica sobre isso ou alguma dificuldade muito pontual para a gente falar sobre isso. Se não, ó, só não se esqueçam, no momento de montar essa rotina para a criança, que sim é super importante, e sim a criança precisa de previsibilidade, saber o que vai acontecer agora e depois, até mais do que nós. Não se esqueçam de... precisa ser cuidado essa parte do lazer, da criança ter tempo livre, da criança ser criança, de não ter nada nessa agenda dela, nada nessa rotina, né? Criança não é um robô, não é produtividade a 1000, produtividade a todo custo, não é assim que funciona. Nisa, exatamente isso. Feito com muito amor e carinho, tenho certeza que vai dar certo. É isso, viu? E aí cabe muito a nós, né? Nós mães, educadores, sei sim que não é fácil, mas cabe a nós ter toda a paciência do mundo e tolerar muito para a gente conseguir passar por esse processo. Aí eu volto num outro ciclo aqui. Como é que faz para a gente ter paciência? Como é que faz para a gente não gritar com o filho? Para não estourar com a criança, que sim, vai ter dias que são assim, né? Tem dias que a gente tá bem, dias que a gente tá mal, dias que parece que dá tudo errado, a gente tá com os nervos à flor da pele, mas para amenizar tudo isso e ter esse autocontrole de conseguir passar a orientação com firmeza, sim, mas tendo amor, como é que a gente faz isso? Cuidando da gente primeiro, se enxergando, tendo um tempo de autocuidado, tendo tempo de reflexão, de relaxamento, de fazer o que gosta, para estar bem acima de tudo, para a partir disso lidar bem com o outro, seja esse outro marido, filho, seja quem for. Se a gente grita, explode, não tem autocontrole, no fundo é porque algo não vai bem com a gente mesmo, né? Porque a gente já tem maturidade suficiente para ter inteligência emocional. Não falo de casos pontuais, mesmo tendo tudo isso, vai sim ter dias e dias, mas se é algo recorrente, reveja você acima de tudo. Enxergue como está a tua rotina antes da rotina do teu filho. Será que você está tendo tempo para você? Né? Voltamos ao ponto de tudo e de sempre, porque começa na gente. Como é que eu vou colocar a máscara de oxigênio no outro se eu não coloquei em mim? Se eu não estou conseguindo respirar? Se eu não estou bem? Se eu estou já estressada, sobrecarregada, cansada, sem fazer o que eu gosto de tudo, como é que eu vou liderar com amor? E fazer com amor, que é o que a Nisa colocou ali, né? Por isso que eu trouxe. Não tem como, entendem? Então é mais ou menos isso que eu queria falar sobre a parte da rotina. E usem tudo isso que eu falei não só para o filho e para a filha, mas para vocês também, para pensar nessa organização de tempo que é tão crucial na nossa vida, na nossa de adulto, mais ainda na da criança. Só que a criança depende da gente para entender isso. Se a gente não tiver do lado para fazer esse quadrinho da rotina, para explicar por quê, para fazer entender, não vai sair do nada um quadro da rotina, uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, não vai. Depende da gente, a gente precisa estar disposto a isso, tá bom? Espero que eu tenha conseguido contribuir, como sempre, né? Meu grande objetivo é conseguir ajudar cada vez mais vocês nessas questões da educação. Agradeço a participação de todos vocês, todos os comentários. Eu vou compartilhar aqui nos stories o que eu combinei na live e espero vocês na terça-feira que vem, às 9h05 da noite. E até lá, que vocês tenham dias muito abençoados, uma sexta-feira maravilhosa e um final de semana perfeito, assim, em família, cheio de bênçãos. Fiquem com Deus, bom descanso e até terça.